Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E o tema de hoje é um tema muito complexo, muito pesado, mas extremamente necessário, que é a campanha Faça Bonito. Olá! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje nós vamos falar de crianças agressivas. Gente, primeiro ponto quando nós vamos falar sobre isso, vocês sabem como funciona o cérebro de uma criança, ou até mesmo o cérebro de todos nós aqui na vida? Então vamos lá. Imagina que aqui, nesse cantinho do lado do vídeo, tenha um cérebro. Eu vou pedir para o pessoal que está gravando aqui o vídeo colocar o desenho de um cérebro aqui visto de cima. Então, ó, nós pegamos aqui um cérebro. E esse cérebro, ele é dividido em dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Cada hemisfério, ele é relacionado a um tipo de situação. Por exemplo, o hemisfério esquerdo é onde nós trabalhamos muito com a lógica, com o real, sabe aquela coisa do prático? E o hemisfério direito é onde nós trabalhamos muito com a emoção, com a parte mais emocional, com a parte onde eu imagino coisas. Então, a gente fica entre esses dois hemisférios. Quando nós somos crianças, dependendo da idade dessa criança, o cérebro dela está em total desenvolvimento. Então, ou seja, esse cérebro está muito em movimentação. E aí, geralmente, o que a gente percebe diante disso? Que a criança utiliza muito mais o seu cérebro da parte direita, ou seja, o hemisfério direito, do que de fato o hemisfério esquerdo. Essa criança está ainda muito presa à parte do emocional. Então, as birras, as agressividades, ou até mesmo aquela criança que fica com muita raiva de tudo, ela está sempre utilizando mais esse hemisfério do que o outro. E aí, dentro de alguns estudos, eles falam que a gente precisa sempre fazer comunicações entre um lado e outro lado. Como que acontece essa comunicação? É você ir trazendo o que é real e do que é irreal. O que é real é o lado lógico, o lado esquerdo. O que é real e irreal é o lado emocional, o lado direito. Então a gente vai trabalhando isso com as crianças de que maneira? Meu filho, você tá aí chorando porque você queria o carrinho da Hot Wheels, mas a mamãe não tem dinheiro aqui para comprar. Então a gente não pode comprar o carrinho hoje, porém nós podemos pensar que daqui tanto tempo, aí vocês colocam um tempo, sei lá, daqui um mês, a mamãe toda semana vai te dar um dinheiro como para você pôr no seu cofrinho e aí você vai poder comprar o seu carrinho da Hot Wheels. Tudo bem? Então, ou seja, quando eu utilizo essa fala, eu estou utilizando da emoção que a criança tem, então eu descrevo essa emoção, você me parece que está chateado, você está frustrado, e aí eu parto para a parte lógica, que é a parte onde eu falo para ele, nós não temos dinheiro, não dá para comprar um brinquedo se a gente não tem dinheiro. Então, com essa movimentação, a gente acaba ensinando a criança a ter essa mobilidade entre um hemisfério ao outro. Então a gente pensa que a cada hemisfério do cérebro é como se fosse um riacho. Então esse riacho vai passando e você tá com o seu barquinho. Tem a parte que é o caos, né, onde tudo não acontece, e tem a parte onde a gente vai trazendo para a parte lógica. Então, a cada vez que a gente se contamina com um dos lados desse cérebro, cada vez mais as nossas emoções vão ficando conturbadas. Então, se eu fico muito com o funcionamento cerebral, com o meu hemisfério direito, eu acabo sendo uma criança muito mais emocional do que uma criança muito mais lógica. Claro que o que eu estou dizendo aqui para vocês é algo que nós vamos fazendo e vamos nos desenvolvendo. Então a gente nem pode ser somente emocional e também não pode ser somente lógico. Concordam comigo?
Na vida, nós precisamos entender o funcionamento de cada coisa. Então, ou seja, ora eu vou ser a parte emocional e ora eu vou ser a parte que é do lógico. Pensa aqui comigo. Se eu trabalho dentro de uma empresa, eu preciso ser mais lógico do que emocional, concordam? Porque se eu for uma pessoa muito emotiva, eu não vou conseguir realizar minha função como ela de fato deve ser realizada. Por exemplo, eu que sou psicóloga, dentro da minha clínica, eu preciso em alguns momentos utilizar mais o meu lado esquerdo, que é a parte lógica, do que o meu lado direito, que é a parte emocional. Por quê? Porque quando o meu paciente está sentado na minha cadeira ou quando essa criança está no atendimento comigo, vão ter momentos que eu preciso ser lógico com ele para fazer com que ele entenda o funcionamento dele para que de fato ocorra a mudança. Agora, se eu utilizar somente o meu lado emocional, o que vai acontecer aqui? Eu não vou conseguir fazer o meu processo que tem que ser feito. Eu não vou conseguir fazer com que eu ajude essa pessoa. Por isso a gente precisa fazer as comunicações e a gente precisa entender que em alguns momentos eu preciso ser mais lógico e outros mais emocional. Já com a criança, isso não acontece. Por quê? Porque ela ainda não entendeu como acontece. O cérebro dela ainda está em funcionamento e desenvolvimento. Então, ela ainda não entendeu como vai acontecer essas idas para o lógico e para o emocional. Vai para o lógico, volta para o emocional. Percebe? Então, quem é que vai ensinar isso para elas? Vocês. Vocês, papais, vocês, cuidadores, você que é psicólogo, vocês que vão conseguir fazer com que essa criança vá pro lógico e volte pro emocional, né? Olha eu aqui me confundindo nas duas partes. Então a gente precisa ir ensinando as nossas crianças a trabalharem as suas emoções e a trabalhar o que é real do que é irreal, do que é emocional e do que é lógico, porque é isso que vai nos mobilizar ao longo da nossa vida. E aí, vocês sabiam disso? Sabiam que a irritabilidade da criança não é somente comportamental, mas também um funcionamento cerebral? Pois é, tá na hora da gente entender um pouquinho mais. E eu vou dar uma diquinha antes da gente finalizar esse vídeo, que é de um livro que vale muito a pena ler pra gente compreender isso que eu estou dizendo. O livro é esse daqui, ó. O Cérebro da Criança. Esse livro, ele é incrível e vale muito a pena ler porque ele não tem somente uma leitura que é da parte psicológica, né? Do tipo assim, de quem estuda psicologia, neurologia, mas é uma parte onde ele escreveu também com a intenção para os pais entender o que de fato acontece em cada situação que o filho está fazendo e que nem todos os momentos são agressividade porque essa criança está querendo ser agressivo, e sim porque o funcionamento cerebral dela ainda está muito arcaico e a gente precisa trabalhar isso. É claro que aqui eu estou dizendo algumas situações, mas se você percebe que o seu filho tem um excesso de agressividade, talvez seja interessante procurar um profissional da psicologia, da psiquiatria, para poder entender de fato o que está acontecendo com essa criança que faz com que ela se movimente desta maneira, tá bom? Um beijo para vocês e até mais!